Profecia do domingo, sexta-feira desta 15ª semana. Vamos que vamos na cura do transtorno do outro lado. E hoje é o seguinte, é Mateus 12, versículo de 1 a 8. Jesus Cristo, ele passa muito cansado com seus discípulos no meio de uma plantação de milho, num sábado. Eles vão lá, pegam o milho, come, chega os fariseus e falam, mas aqui não pode, vocês não podem pegar milho do terreno dos outros para comer, e hoje é dia de sábado, é um dia que todo mundo tem que estar descansando, vocês ficam aí trabalhando na evangelização, esse negócio todo. Aí Jesus Cristo falou assim, olha, tem duas coisas, vocês não lembram? Que Davi, com seus soldados cansados, entraram no templo e comeram o pão que era dado só para os sacerdotes, que era o pão da preposição. E depois Jesus Cristo, ele lembra assim, né? Eu nunca leste na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu digo, eu sou maior que o templo, Jesus Cristo diz, né? Se tivesse compreendido que era misericórdia, não sacrifício, não tereis condenado os inocentes, que era misericórdia e não o sacrifício. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, a gente tem hoje, o que Jesus Cristo quer nos libertar da cura da distância, do transtorno da distância, ou seja, do transtorno do outro lado, é justamente muitas vezes que a gente utiliza justamente as coisas de Deus para estar mais longe das pessoas, sabe? Mais longe da vida, tá? A igreja, o templo, ele foi criado para, o templo dos judeus, a igreja hoje dos cristãos, foi criado para dar vida e vida em abundância. Foi criado justamente para que o ser humano se reconcilie consigo mesmo. Foi criado para que o ser humano esteja de uma maneira ou de outra existencialmente reconciliado, perdoado consigo mesmo. E muitas vezes o sábado, o dia de sábado, que era um dia sagrado, o templo, era utilizado pelos homens, muitas vezes para separar mais os homens. Agora, isso não significa, a gente tem que entender o seguinte, gente, que igreja é algo, que é o corpo místico de Cristo. As pessoas da igreja é uma outra situação. Padre, leigos, freiras, consagrados, eles estão dentro da igreja e muitas vezes não respondem pela igreja, e muitas vezes não são a própria igreja. O que fazem o pecado dos homens, a gente precisa entender isso, porque senão a gente fica separado da igreja. Os que fazem os pecados dos homens dentro da igreja não respondem o que é a igreja. E muitas vezes a gente, e é o que acontecia com os fariseus, essa visão dos fariseus, os fariseus, eles se respondiam pelo templo. Na verdade, eles viviam como se fosse o próprio templo. O templo tinha uma lei que Jesus Cristo até coloca, essa lei, existe uma lei do templo no sábado que os sacerdotes podem violar o sábado. Os sacerdotes têm essa exceção de violar o sábado. Só que como os fariseus, as pessoas que viviam dentro do templo, eles se sentiam o próprio templo, como muitas pessoas se sentem a própria igreja e muitas vezes o próprio Papa, eles criavam leis, interpretavam as leis de acordo com a realidade deles. E isso faz com que as pessoas sejam separadas e jogadas do outro lado da igreja. E a igreja distancia muitas vezes das pessoas por causa de dirigentes, muitas vezes, que se fazem a própria igreja. Claro, nós somos a igreja enquanto corpo místico de Cristo, sabe? Mas enquanto autoridade, existe uma autoridade que representa a igreja e essa autoridade é escolhida pelo próprio Cristo. A gente tem que ter muito cuidado porque também nas nossas casas, todo mundo aqui que está falando comigo agora é dirigente de alguma situação. Você é dirigente, por exemplo, de alguma instituição. Você é dirigente da tua família. Você que é pai, você que é mãe. Mas você precisa dirigir a tua família enquanto pai, enquanto mãe, não enquanto os seus traumas do passado, não enquanto teu orgulho. Eu sou pai, Max, eu sou pai. Eu sou pai e eu sou marido. Tá? Eu tenho que dirigir a minha casa, liderar a minha casa enquanto pai, enquanto esposo, não enquanto as minhas vontades, enquanto a minha tradição, a minha cultura e outra coisa. E é isso daí que
Jesus Cristo fala para os fariseus. É isso que Jesus ensina os fariseus que abordam Cristo. Olha, veja bem, viva no templo enquanto um servidor do templo, não enquanto o próprio templo. Entenda isso daí. Isso é importante, porque senão, isso daí cada vez mais, se a gente não entender isso, cada vez mais nós vamos separando, por exemplo, nós da instituição que a gente dirige, que é a família. E eu vou dizer muito claro que todos nós, esposa e esposa, estou falando em nome de esposo, em nome da esposa, quando a gente casa e constitui uma família, que é a instituição junto à igreja mais interessante, mais significativa para a libertação do homem, a gente casa, a gente vem com culturas diferentes. A gente traz a cultura dos nossos pais para dentro da nossa família. A gente traz as manias. Com a cultura existe uma mania, existe um modo de ver o mundo. Quando a gente institui a família e cria uma família, Deus cria uma família conosco, a partir desse momento, essa cultura, essa mania de ver o mundo, ela precisa ser tragada, ou seja, ela precisa ser eliminada. Ela precisa ser, melhor ainda, exorcizada. Porque a família, o ato de construir a família está construindo uma nova cultura, um novo modo de ver a vida, uma nova comida. O que você comia na sua casa quando você casar, eu tenho certeza absoluta que você vai comer diferente. Ou pior, ou melhor. Mas muitas vezes é pior. Porque a comidinha da mamãe, não é que ela é melhor do que a da sua esposa, é que nós acostumamos com ela. Casando, deixa ela lá, amigo. Porque se você trouxer a cultura, a tua mania de ser para dentro da tua casa, aquela cultura que você viveu com a sua mamãe lá, para dentro da tua casa, você não está vivendo o ser esposo, mas você está vivendo o seu ser que você viveu como filho da mamãe. Quando você casa, você deixa de ser filho da mamãe dentro da tua casa, tá? Você pode voltar a ser, se voltar para casa da sua mãe. Mas quando você casou, você deixa de ser filho da mamãe para dentro da tua casa com a tua esposa. Você passa a ser esposo. Esposo. Isso é um recado muito sério de cura que você tem que entender. Porque se você parte para ser esposo, você vai ser esposo só na relação sexual e o resto do dia você é filhinho da mamãe, não abandonou essa cultura, você vai estar do outro lado da tua esposa. Aí o casamento dança. Assim também é na igreja, na paróquia. Você vai ser um cristão, você não vai ser aquele super profissional que você é lá no teu serviço, lá no teu emprego. Chegou na paróquia, você é um cristão. O problema é que a gente carrega para dentro da paróquia, para dentro das comunidades, muita cultura que não serve para a paróquia, serve lá para o teu trabalho. É isso que Jesus Cristo estava falando para os fariseus. Olha, presta atenção, você não pode ser maior que o templo, só eu sou maior que o templo. A partir do momento que o fariseu é maior que o templo, ele cria realmente as leis dele, aí onde inferniza todo o sábado. O sábado era realmente santo, o sábado era um lugar de descanso, o sábado não poderia trabalhar mais aí, amigo. Eles se tornaram maior que o sábado, uma vez que quem é maior que o sábado é Jesus, que também é maior que o templo. Deus abençoe você.